Deus abençoe você, Deus abençoe você que está aí do outro lado. Sua atenção agora, você possa parar um pouquinho aí os seus afazeres, né? Muito bem. Então, Deus possa estar abençoando a sua vida. E vamos ver agora então o que o Senhor quer falar comigo e com você, né? Às vezes Deus usa de determinados meios, que nós de repente não imaginamos o porquê, mas certamente é porque Ele quer falar. Glória a Deus. Então você vai abrir a palavra do Senhor no livro do evangelista Lucas, no capítulo 16. Lucas 16. Um texto muito conhecido. Já falei isso aqui, que eu tive um professor no seminário, que ele dizia assim: não fuja dos textos conhecidos. Interessante isso, né? Parece uma palavra contraditória. Deveria ter assim: não fuja dos textos, né? Mais complicado, menos conhecido. Ele diz: não fuja dos textos conhecidos. Por quê? Porque geralmente esses textos muito conhecidos, né? Da palavra, o pregador então às vezes até evita, né? Porque tantas mensagens as pessoas ouvirem, e às vezes ele quer dar uma de, né? Vamos dizer assim, mostrar um pouquinho de conhecimento, capacidade, aí ele vai para um negócio um pouquinho mais complicado, né? Mas eu gosto dessa palavra dele: não fuja dos textos conhecidos, porque muitas vezes é ali que Deus vai falar comigo e com você. Nossa Deus, hein? Hoje vocês estão a benção. Eu vou até orar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se há um espírito de mornidão, se há, meu Deus e meu Pai, um espírito de desatenção, se há um espírito, Deus, que tenta desviar, meu Pai, o teu povo a ouvir a tua palavra, Senhor, a estar ligado na mensagem do céu, que desapareça agora em nome de Jesus. Eu declaro uma igreja, Pai, ouvinte, atenta, desejosa de se alimentar da tua palavra agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, eu amo vocês. Vocês continuam me amando? Amém. Então vamos lá, posso ler? Posso, gente? Então tá, vamos começar no verso 19. Lucas 16, verso 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, então, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Disse o pai Abraão: mas se algum dos fosse ter arrepender-se, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, queridos? Amém? Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu diria: 2 homens, 2 destinos. Então, eu falei que seria o título, seria o quê? Parece até título de filme de ação, né? De faroeste, né? Bang Bang. Muito bem, mas o texto é conhecido, querido. Jesus conta a história de 2 homens. Um que ele identifica como sendo Lázaro, o mendigo. E o outro, Jesus não o identifica, apenas diz tratar-se de um rico, de um homem rico. E o texto continua dizendo então que este homem era rico, que ele vivia de forma esplêndida, ou seja, todo o seu luxo. Se trouxermos para o dia de hoje, diríamos que ele andava com carro importado, que ele tinha uma mansão, uma casa de campo, uma casa de praia, uma cobertura, enfim, vivia esplendidamente, esplêndido e regaladamente, ou seja, com toda a fartura, nada lhe faltava humanamente falando e materialmente falando. E o texto diz que havia um mendigo que se alimentava, comia das migalhas que caía da mesa daquele rico. Mas, querido, esse texto ele traz para nós algumas verdades incontestáveis, das quais nós não podemos fugir. E a primeira delas é que todos nós vamos morrer um dia. Eu falei o quê? Seja rico, seja pobre, seja doutor, não tenha cultura nenhuma, a verdade é que todos nós vamos morrer um dia. É isso que o texto diz. O texto diz assim, olha, morreu, e aconteceu, verso 22, que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, ou seja, todos nós vamos morrer. E nós não sabemos quando. Nesse ano, até achamos engraçado que nesse ano, a gente teve aí bastante sepultamento. E nesses sepultamentos eu tive a oportunidade de dizer a alguns deles, dizendo, olha, não venham com essa história de que quem vai morrer são aqueles que estão mais velhos. Porque essa coisa não funciona na contagem de Deus, no tempo de Deus. Porque se nós formos a um cemitério, eu pude dizer isso lá na época, nós vamos encontrar ali sepultura de crianças de 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10, 20, 30, 100, até mais de 100. Então a morte ela é uma realidade. Alguém já disse que o mundo já passou dos 7 bilhões de pessoas, não é isso? Já passou. Não importa onde você esteja, na contagem que você esteja, você está na fila. Aliás, acho que é a única fila que ninguém se importa de os outros furar, né? Eu não importo não. Quem quiser furar a fila, pode passar na minha frente, não ligo não. Mas um dia, querido, Deus vai cantar lá, 7 bilhões 630. É você, meu filho. Não tem jeito. E diz o texto que os 2 morreram. Mas você prestou atenção na diferença da morte dos 2? Diz assim, que o mendigo... Gente, quando falo mendigo, não quer dizer que o rico vai ser castigado, que o rico vai para o inferno, e que tudo quanto é mendigo vai para o céu. Isso aí todo mundo ia querer ser pobre.
A questão é que, embora o texto não diga, né, mas o rico vivia esplendidamente, regaladamente, ou seja, Deus não fazia parte da vida dele. O negócio dele era só bens materiais, usufruir do bem e do melhor. Quanto mais, o pobre, o mais prejudicado e o mais necessitado não fazia parte da vida dele, do olhar dele. Mas a Bíblia, embora não fale, né, toda indica, pelo fato de ele ter recebido a recompensa, que embora não tendo nada materialmente, mas ele tinha o temor do Senhor. Está melhorando, já está dando um bumburizinho. Porque, querido, não é a quantidade de bens que você tem, não é a quantidade de diplomas que você tem, não é o profissional que você é, que vai te levar ao reino dos céus. Que vai te levar ao reino dos céus é Jesus Cristo, que é o único caminho para o céu. E diz o texto então que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vamos ver se você vai dar um glória a Deus agora. Querido, quando você partir dessa vida, vai ter um esquadrão, vai ter um batedor de anjo para te levar à presença de Deus. Eita glória! E diz o texto então que o rico foi sepultado. Só fala isso. Talvez deve ter tido, né, um enterro. Eu não sei, tem gente que fala assim, que enterro bonito. Eu não acho enterro bonito nenhum. Não tem? Um enterro de fulano de tal, que enterro bonito. Hein? Mas às vezes é bonito mesmo. Tem aquele cortejo, caminhão de bombeiro, marcha fúnebre, corneta, salva de tiro de canhão, aquele negócio todo. Já o pobre, diz ele aqui que Lázaro, né, foi para o seio de Abraão. Então, ou seja, o fato é que a primeira verdade, como eu disse para você, é isso, é que todos nós vamos morrer um dia. Não tem jeito. Agora, a segunda verdade que o texto diz para mim e para você, é que existem dois destinos após a morte. Eu falei o quê? E que pastor Stefano tem falado aqui na EBD, porque trata-se desse assunto também, inclusive esse texto já foi citado. Ou seja, céu ou inferno, não há meio termo. A Bíblia diz ali que havia um abismo entre os dois. Abismo esse que o próprio rico cavou. De sorte que os que estiverem de um lado não podem passar para o outro, nem tampouco de lá para cá. Ou seja, uma vez no céu para sempre. Uma vez no inferno para sempre. Querido, se alguém anda dizendo para você que tem esse negócio de purgatório, para você ficar purgando, até se purificar pecado para ir para lá, estão te mandando mais para o inferno ainda. Você não vai achar isso em lugar nenhum na Bíblia. Não, mas depois tem uma reencarnação, para que você vai melhorando de vida, até, querido, se o negócio reencarnar, se fosse melhorando de vida, esse mundo estava uma maravilha, mas a gente só vê o pior. Então não funciona isso. Pastor, mas a Bíblia fala de Elias, que Elias voltou no espírito. Querido, Elias não reencarnou, só reencarna quem morre. Elias não morreu. Amém, gente? Muito bom, então diz ele aqui, verso 22, e aconteceu que os dois morreram, um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu o rico, foi sepultado. E no Hades, ou lugar de tormento, alguns chegam até a traduzir como o próprio inferno, ele ergueu os olhos, estando no tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda lá na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Querido, prestar atenção numa coisa. A Bíblia diz que Lázaro vivia
cheio de chagas, ou seja, cheio de machucado, lá na presença do rico, na beirada lá da tenda, da fazenda do rico lá, e ele não conseguia comer nada, não dava nada a ele. Agora, para que você sinta o tamanho do tormento do rico, a Bíblia diz que esse é um lugar de tormento. O tormento dele era tão grande que ele não desejava um copo d'água, não. Ele queria ao menos uma gota. Uma gota já dava para refrescar o tamanho do sofrimento que ele estava sentindo. E observaram a coisa? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Aquele dedo cheio de chaga, ele não estava nem se importando com isso. Contanto que se refrescar. Você pode imaginar o tamanho desse tormento? Então, querido, às vezes quando a gente fala, a palavra fala, e a gente prega, né, a respeito do sofrimento eterno, a respeito da condenação, a respeito do inferno, às vezes, estão exagerando. Exagerando? Aqui está dizendo que uma gotinha da ponta de um dedo cheio de chaga, contaminado, o cara já era suficiente, pelo menos para passar um pouquinho do tormento. Você imagina o que era aquilo. E a nossa mente não dá nem para imaginar, porque deixa eu te falar uma coisa, por mais que eu queira detalhar, por mais que eu possa, de alguma forma, desenhar para você o que é o céu, eu nunca, nem de perto, vou arranhar o que é o céu, mas a mesma coisa, do mais que fale-se do inferno e do sofrimento do inferno, por mais que tentamos desenhar isso para você, está muito longe do que verdadeiramente é. Nossa mente não pode imaginar isso. E disse pai Abraão, disse Abraão, lembra-te de que você recebeu os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Outra verdade que o texto nos fala aqui, é que há uma recompensa pela vida que nós tivemos vivido aqui. Eu falei o quê? Pela vida que você viveu aqui, tem uma recompensa. Acontece, dizer assim, você, quando estava aqui, você teve tudo que você queria. E Lázaro somente sofrimento. Agora, querido, na eternidade, as coisas se inverteram. Ou seja, Deus não vai obrigar você a segui-lo. Não. Você pode escolher a vida que você quiser viver, sem problema. Mas a hora que você partir dessa vida, e que a sentença foi lavrada para você, queira você ou não, não tem como mudar isso. Você muda isso enquanto você está aqui. Depois não tem como mudar mais. E a Bíblia é clara, que será, ouvinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo, ou apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno com o diabo e seus anjos. Não tem outro termo. E essa sentença você não muda. Aqui você talvez mude. Aqui você talvez até consiga comprar testemunhas falsas, comprar muitas vezes até a justiça, mas diante do justo, verdadeiro juiz, você não pode mudar mais nada. Então disse ele no verso 27, então eu faço mais um pedido, para que o senhor manda Lázaro lá na casa do meu pai, rogue ao pai que manda a casa do meu pai, porque eu tenho mais 5 irmãos, para que possa dar testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Olha só, ele lembrou que ele tinha mais 5 irmãos, que faziam exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo, ou seja, estão vindo para o mesmo lugar que eu. E eu não quero que eles venham para esse lugar de sofrimento, pai Abraão. Então, mande alguém lá pregar para eles. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Principalmente para você que é servo, é salvo em Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que você pode fazer pela salvação do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, do seu ente querido, do seu colega de trabalho, é agora. Depois você não pode fazer mais nada.
Ah, agora que ele está lá naquela situação, foi que ele lembrou, né, que ele precisava pregar o evangelho. Não deixe para depois. É agora que você tem que falar. Porque depois que eles partirem, você não pode fazer mais nada. Não tem vela acesa, não tem missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano. Pode gastar dinheiro à vontade, mas você não vai resolver nada. Olha a resposta do pai Abraão. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles que dêem ouvido. O que ele está dizendo com isso? Eles têm a palavra de Deus e eles têm os pregadores, os profetas que estão pregando. Está pregando nas igrejas, está pregando nas praças, está pregando na televisão, está pregando no rádio, está pregando aí. Por que não ouve? Tem a palavra, gente, hoje a palavra está disponível, tem acesso à palavra, graças a Deus, louvado seja Deus que nós vivemos num país onde a palavra tem liberdade. Porque em muitos países, querido, você não pode pegar essa palavra. A Bíblia é perseguida, é proibida, se pegar você a Bíblia, você é condenado à morte. As pessoas brigam por uma folhinha da palavra. Pastor João Soares, quando teve no Iraque, alguns anos atrás, na construção de uma ferrovia, uma companhia brasileira foi construir a ferrovia lá. E sabe o que eles faziam? Ele pegava aquele Novo Testamentozinho pequeno, aquele bem pequenininho. Desculpa eu vou falar, mas é a verdade. Eles iam no banheiro. Quando ia ao banheiro, arrancava uma folhinha e botava lá. As pessoas brigavam por uma folhinha. Alguns países, querido, quando a pessoa ganha uma Bíblia, para eles é como se tivesse, desculpa a comparação, como se humanamente tivesse ganhado na Mega Sena sozinho. Maior tesouro para eles. Hoje você tem 4, 5 Bíblias em casa. E às vezes não lê nenhuma, mas tem. Você vê Bíblia jogada fora aí. Às vezes eu vejo aí. Qualquer lugar que você chegar, qualquer igreja que você chegar, ei, vocês têm uma Bíblia para me dar? Tem, o senhor está aqui. Em outros lugares elas são contrabandeadas. Esqueci o nome agora do pastor que foi o fundador do Ministério Portas Abertas. Contrabandeava as Bíblias dentro do Fusca, no capô do Fusca. E tem histórias lindas a respeito desse homem. Da polícia da fronteira, a guarda fronteira, parar o carro, abrir o capô do carro, não ver as Bíblias e ele ir embora. Pastor Henrique Lobo mesmo, que prega aqui tantas vezes, colocou a Bíblia dele dentro da mala. E quando ele foi num desses países, chamado país das cortinas de ferro, onde a palavra de Deus não tem liberdade para ser lida publicamente, e eles revistaram a mala dele no aeroporto todinha, e ele tinha um mapa, ele tinha a palavra de Deus, e ele disse: agora eu estou frito. Eles não acharam nada, e quando ele chegou no hotel, abriu a mala dele, a Bíblia estava lá por cima, do mesmo jeito onde ele botou. Mas vamos voltar aqui. Eles têm os profetas, ou seja, os pregadores da palavra, e eles têm a lei. Tem Moisés, ou seja, eles têm a lei. Não, pai Abraão. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eu tenho certeza que eles se arrependeriam. Querido, outra verdade que o texto deixa para mim e para você. Não há a menor possibilidade que alguém partiu dessa vida voltar de novo. Porque Hebreus diz lá, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso juízo. Não, mas se alguém for lá, ver com ele, eles vão se arrepender. E Abraão diz assim: olha,
se eles não ouvem a Moisés, ou seja, se eles não ouvem a palavra de Deus, a lei, e se eles não ouvem aqueles que estão pregando, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que é coração tão duro, mas tão duro, que até se um morto ressuscitar e chegar perto dele, ele não vai acreditar ainda. Não, mas se algum morto ressuscitasse, eu acreditaria. Então por que você não acredita em Jesus, que ele ressuscitou? Por que você não acredita naquele seu colega, naquele outro que você viu que estava morto, que a Bíblia diz que quem está no pecado está morto, o cara que era criminoso, estuprador, traficante, assassino, e que hoje é um crente, é uma bênção, é um pregador do Evangelho? Por que você não acredita naquele que ressuscitou? Ele ressuscitou também. Por que você tem visto pessoas sendo curadas de forma milagrosa e você não acredita? Se você não acredita nisso, tampouco você vai acreditar se algum dos mortos ressuscitar. É igual o povo chegando para Jesus: que sinal que você faz para a gente acreditar em você? Meu Deus do céu, que sinal que você faz? Ressuscitava mortos, paralítico andava, cego enxergava, surdo ouvia, e ainda perguntar: que sinal que você faz? Querida, hoje não é diferente não. Hoje sempre foi assim. Então, querido, a palavra de Deus, esse texto traz para nós muitas, mas muitas verdades. Você, primeiro, que todos nós vamos morrer um dia. Segundo, que há uma recompensa pela vida que nós tivemos vivido aqui. Terceiro, alguém que partir dessa vida não volta mais. Essa é a verdade. 2 homens, 2 destinos. Um partiu, embora vivendo todo o sofrimento dessa terra, partiu para a glória, para cessar todo o seu sofrimento para todo sempre, para viver no seio de Abraão, para viver no céu, para viver no paraíso, enquanto que o outro partiu para o sofrimento eterno. Para qual lugar você quer ir? Você não precisa agora viver como um mendigo: vou acabar com tudo. Não, você só precisa entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único Salvador, e que se você o receber como Senhor da sua vida, você vai encontrar com Lázaro lá um dia. Mas se você recusar esta verdade, você vai estar com aquele rico que não quis saber de Deus, que só quis saber do conforto. Querido, há muita gente correndo atrás de conforto nessa terra, há muita gente que está vivendo só buscando acrescentar cada dia mais bens e mais bens na sua vida. Cuidado. A Bíblia diz que onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. Amém, querido? Deus nos abençoe, que essa palavra possa encontrar lugar em cada um do nosso coração. Se você já é um salvo do Senhor, lembre-se, tem muita gente indo para o inferno e você precisa falar para eles, enquanto você pode estar aqui. E se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, que a verdade dessa palavra nessa noite te levar a fazer um concerto com Deus, a ajustar a sua vida com Ele, a abrir o seu coração para Jesus, porque Ele poderá purificar você de todo o seu pecado e poderá te dar a você um lugar no reino dos céus. Amém? Glória a Deus.